Volta aqui a Arena do Grêmio, quase tudo pronto para o início de Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians. O Corinthians hoje está de camisa branca, calção branco, meia preta, com as listras pretas, né, na camisa do Corinthians, e o Grêmio com seu tradicionalíssimo uniforme tricolor, azul, preto e branco. Veja aí como está escalado o time do Grêmio, o time do Luiz Felipe Scolari. Vem para o jogo contra o Corinthians assim, com o Marcelo Grohe, número 1 no gol. A defesa tem 18, Matias. Os zagueiros são o Erlen, número 5, e Rodolfo, número 4. E o Zé Roberto, número 10, está jogando de novo de lateral esquerdo com o Luiz Felipe. No meio campo, o número 6 é o Felipe Bastos, o 17 é o Ramiro, o Luan é número 26 e o Juliano, número 88, tendo mais uma oportunidade como titular. Na frente, Dudu, número 7, Barcos, número 9, revelação e artilheiro do Grêmio, estão em campo aí no time do Scolari. A equipe do Corinthians de Mano Menezes. O Cássio é o goleiro do Mano, número 12. O time do Corinthians tem na defesa Fagner, número 35. A nova dupla de zaga tem Gil, número 4, e o Anderson Martins, número 23. O Kleber foi embora. Fábio Santos, número 6. No meio, 5 Ralf, 7 Elias. Lodeiro, número 14, o uruguaio que veio do Botafogo titular. E Jadson com a camisa de número 10 no meio campo da equipe do Corinthians. Ele fez 3 gols contra o Goiás, naturalmente ganhou a posição de titular. Luciano, número 18, ao lado dele o número 9, Guerreiro, o time do Mano Menezes. A arbitragem, toda ela vem de Santa Catarina. Heber Roberto Lopes, aí está o árbitro da partida. Os bandeiras são Kleber, Lúcio Gil e Carlos Berkenbrock, com Paulo Henrique Godoy Bezerra, Célio Amorim como árbitros tradicionais. Só o quarto árbitro, o Roger Goulart, que é do Rio Grande do Sul. Vai começar o jogo, a bola vai rolar, apita Heber Roberto Lopes. Bola em jogo para você ligado na Globo, aqui na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014. Anderson Martins bateu para o campo de ataque, tentou brigar pela primeira jogada. O Luciano, a bola espirrou, voltou para ele, o Guerreiro brigou, o Luciano dominou, aí o Lodeiro fazendo a abertura. Chegou o corte, a bola, depois de batida pelo Matias, tocou no corintiano, então o arremesso lateral é para a equipe do Grêmio. Mais um toque de cabeça do Anderson Martins. Voltou para o time do Corinthians. Lodeiro. Foi falta em cima dele, marcado. Um lance faltoso. O Barcos fez a falta. Já dá uma contestada a marcação do Heber Roberto Lopes. Boa tarde, Leonardo Gaciba. De olho aí na arbitragem do Heber. Boa tarde. Esse é o estilo do Heber de conduzir, né? Conversando com os jogadores, de maneira tranquila. A falta existiu. Depois a gente fala mais sobre números de Heber Roberto Lopes. O Corinthians vai para a cobrança de falta. A primeira falta que o Corinthians tem a oportunidade de jogar a bola para dentro da área do Grêmio. Bateu o Jadson. Afastou o Marcos. Volta a bola para o Lodeiro. De primeira ele bateu. Não bateu bem na bola. Ela foi embora pela linha de fundo. O Grêmio venceu o Figueirense na 11ª rodada do campeonato. Depois sofreu 3 derrotas consecutivas. Para Coritiba, vitória internacional. Ganhou do Criciúma e na última rodada perdeu do Cruzeiro. Ou seja, 3 pontos em 15 disputados, 4 derrotas e 1 vitória. Precisa se recuperar, conta com bom apoio do torcedor hoje, jogando em casa. Promete ir para cima do Corinthians e vai com o Zé Roberto e Dudu. Ele vem trazendo pelo meio, tocou para o Zé Roberto, dividiu. Dentro da área do Corinthians, afastou o Gil, o arremesso lateral é para a equipe gaúcha. Recebe Ramiro. Joga a bola em direção ao Barcos. O corte foi feito pelo Fagner. Bom o toque do Guerreiro. Luciano, Guerreiro escapou. Luciano deu para ele, ele bateu de primeira, não pegou em cheio na bola, mas foi um bom contra-ataque, uma boa conclusão. O Grêmio partiu, o Corinthians contra-atacou. O Marcelo Grohe já movimenta o Zé Roberto. Recebe de novo do Barcos. Aberto o Dudu. Chega de trás para armar o time do Grêmio. O Ramiro. Bem aberta a bola na direita. Matias. Adiantou demais. Chegou a cobertura do Jadson. Não deixou o Fábio Santos em boa condição, mas o Fábio conseguiu chutar a bola em cima do Matias e ganha um arremesso lateral. Kleber. O Corinthians, por sua vez, perdeu do Internacional na 10ª rodada do campeonato. Depois não perdeu mais. Tenta essa arrancada e perde a bola. O Corinthians empatou com vitória.
Ganhou do Palmeiras, empatou com o Coritiba, ganhou do Santos, empatou com o Bahia e ganhou do Goiás. Perdeu do Figueirense, né? Perdeu do Figueirense na 10ª rodada. Não do Internacional, obviamente. A única derrota do Corinthians no campeonato foi contra o Figueirense, o time que menos perdeu no campeonato, o Corinthians. Apenas essa derrota. Pois não, Fernando Becker? O Filipão já deixou a casa-mata aqui, está gesticulando bastante à beira do gramado. Curiosidade, primeira vez que os dois treinadores se enfrentam, Mano e Felipão. E para fazer uma tradução livre e simultânea, aqui no Rio Grande do Sul, o banco de reservas, onde os jogadores ficam, chamada de casa-mata. Então foi o banco que ele foi para a área técnica. Vem aí o time do Corinthians, bola lançada do lado esquerdo para o Fábio Santos, cruzamento foi forte demais. Esse dado é bem interessante, tem sido bem comentado. O Mano Menezes, quando começou, o Luiz Felipe já estava na Europa. Quando ele começou aqui no interior do Rio Grande do Sul, o Luiz Felipe já estava fora do Brasil. Seleção brasileira, fora do Brasil, depois. E quando o Luiz Felipe voltou, aí o Mano é que estava na seleção brasileira. Então, é a primeira vez que dois times dirigidos por Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari se enfrentam. Eles que têm trajetórias assim parecidas, caminhos parecidos, né? Não resultados. Interior do Rio Grande, o Grêmio, aí saíram para outras empreitadas, o Luiz Felipe, Cruzeiro, Palmeiras, seleção, o Mano, Corinthians, seleção, depois o Flamengo e agora de novo o Corinthians. Os dois ainda não se cumprimentaram, Kleber. Vem aí o time do Grêmio com o Zé Roberto. A bola foi cruzada, a zaga do time do Corinthians afastou com o Anderson Martins. E agora só no fim do jogo ou no intervalo, hein? Essa saiu. Saiu e o Zé Roberto está em posição de impedimento. O impedimento foi marcado pelo assistente número 1, Kleber Lúcio Gil. Eu acho que daí vai ser recobrada a falta. Ele vai dar o impedimento. Ele marcou o impedimento. O Weber já está com a mão esquerda, o braço esquerdo erguido, marcando a posição irregular. Até você ver aí de onde o Cássio vai repor a bola em jogo. Guerreiro tentou brigar no meio e perdeu o lance. Volta para o time do Grêmio. Pisou nela o Dudu. Pediu e recebeu no meio o Ramiro. Abertura de novo do Matias, que apoia o ataque. Encosta Luan nele. Felipe Bastos. Lá na esquerda ele tem o Dudu. Apareceu no meio o Juliano. A bola disputada. Ele tentou abrir, na verdade, na esquerda para o Dudu. A defesa do Corinthians tirou. O Elias abre no contra-ataque, jogando para o Guerreiro. Está bem aberto o Guerreiro. Tem sido assim, jogando mais solto, não só dentro da área, se movimentando bastante, abrindo para os lados. O toque de primeira do Jadson. Sai a tabela com o Luciano. Até parecia bonito o lance, mas depois quem fez, e fez muito bem feito, aplicando um chapéu no adversário, foi o Rodolfo, zagueiro da equipe do Grêmio. E na sequência, a falta cometida. Olha que bonito o lance do Rodolfo. Está jogando o time do Grêmio. Vem buscar o Juliano. Mais atrás, Ramiro. Esse é o Zé Roberto. Esse movimento, o Marcos sai para receber. Tenta entrar no lugar dele ali o Juliano. A defesa do Corinthians esperta com o Anderson Martins. Ralf na sequência. Não conseguiu o Luciano ficar com a bola. O time do Grêmio recupera. Recebe em boa situação o Dudu. Vai para cima da marcação. E acabou se enroscando todo com a bola. E deu de graça para o goleiro Cássio. Cássio nem pensou duas vezes. Ligou o Guerreiro. Ela chegou no Guerreiro, mas ele está sozinho. O juiz está dando toque de mão do Guerreiro. Ele usou o braço para ajeitar a bola. Essa pressa assim, essa velocidade, resolve, Casa, você ligar no centroavante que está sozinho no campo de ataque? Se a equipe acompanhar essa jogada e sair de trás, né, vai deixar os atacantes impedidos do adversário e vai conseguir dar um apoio ao atacante. A bola sai mais rápido lá de trás. Mas tem que ter calma. Às vezes é um pouco de velocidade, não é velocidade, pressa. Às vezes é pressa e acaba atrapalhando a jogada. Aí o Corinthians agora sai com bola no pé, de pé para pé, do Jadson para a movimentação do Lodeiro, a abertura na esquerda, continua pela ponta esquerda o Guerreiro, foi para cima da marcação, limpou primeiro, jogando do Lodeiro, recebeu de volta, quase que a tabela, saiu com o Matias e não com o Guerreiro, no passe feito pelo Lodeiro.
Volta para o peruano. Cruzamento para a área. Afastou parcialmente o Rodolfo. O rebote é do Jadson. Tentou o lance individual. Vai ser só bola para o Marcelo Groi. E o time do Grêmio sai para o jogo. Agora foi a primeira vez, pelo menos que eu tenha visto, que o Mano saiu do banco e foi lá na área técnica. Estão os dois na área técnica. Por que você chamou atenção para a falta de cumprimento entre eles, Mauro Naves? Porque estava sendo esperado, né? Afinal de contas, 2 gaúchos, 2 técnicos com história bonita aqui no Grêmio, os 2 últimos da seleção, né? Então, um cumprimento não seria bem-vindo, né? Aí Fagner dominando a bola com o Gil. Recebe Ralf. O Lodeiro levou, segurou. E o Fagner. Aliás, o Mauro falou os 2 gaúchos, os 2 ex-técnicos da seleção. Depois de 2006, apenas os gaúchos dirigiram a seleção brasileira, né? O Dunga, o Mano, o Luiz Felipe e agora o Dunga outra vez. Além de outros que também passaram pela seleção brasileira e são do Rio Grande do Sul. Como, por exemplo, o João Saldanha, lá no fim dos anos 60. Falcão. Qual é catarinense? É catarinense, é verdade, desculpa. Vem aí o time do Grêmio. É um catarinense gaúcho. Felipe Bastos. Jogou a bola para o Juliano. Aí na esquerda, Zé Roberto. Segurou, ficou meio isolado. Agora sim o Juliano encosta. Apareceu bem no meio o Luan. Jogou no meio para o Barcos. A torcida chiou. O juiz entendeu que o Anderson Martins foi na bola. Travou na bola. Fábio Santos vem para o contra-ataque. Tá aberto o Luciano lá pela direita. O Fábio viu. O Ramiro também. O corte foi feito pelo meio-campista do Grêmio, que tenta puxar. Nem chegou a ser contra-ataque. A torcida queria uma jogada mais rápida. Mas o Luan deve ter pensado exatamente o que a gente falou no lance anterior do Cássio. Estava o Dudu lá na ponta direita, o Barcos lá no meio, pouquíssima gente no campo de ataque. Essa é a 17ª rodada do campeonato e você acompanha cada rodada com informações, com estatísticas, com lances em vários ângulos, com games para você participar no aplicativo da Globo, que está sempre à sua disposição. Para você que já baixou, tem muita atração. Para você que ainda não conhece, na página do Globoesporte.com você pode baixar o aplicativo. Vem Corinthians com Elias, pode até arriscar pro gol. Bateu forte, mas bateu para fora. Esse aí é o lance do Anderson Martins com o Barcos Gaciba. Ele pega a perna do jogador do Grêmio e bola, né? Parece que primeiramente pega a perna do jogador do Grêmio, mas essa queda do Barcos, muito artística, né? Talvez tenha confundido a interpretação do Weber. Aí o lançamento do zagueiro Werley, ela fica com o Anderson Martins. O Anderson Martins, envolvido naquela jogada, foi muito elogiado pelo Mano Menezes. Mas o Mano estava seguindo aquela regra básica, né, do futebol. A defesa está tão bem, tão eficiente. O Kleber e o Gil formavam uma dupla sólida. Agora, com a venda do Kleber, com a saída do Kleber, o Anderson Martins entra e vai ser, pelo jeito, muito titular desse time do Corinthians. Ele é bom de bola, né, Casa? O jogador se posiciona bem, antecipa bem o atacante, é forte fisicamente, é um ótimo zagueiro. Aí o Guerreiro jogou no meio para Lodeiro. Vem de trás Ralf. Tem bem pertinho o Elias. O Fagner se meteu, o Elias tocou, boa bola para ele, cruzamento, a chance do gol, Werley afasta. Foi boa a jogada. O Guerreiro estava apontando que o Jadson estava numa situação mais clara para fazer o gol. Sugeriu que o Fagner tivesse jogado a bola atravessada, mas o Fagner viu, olha lá, igual eles estão, só você, mas tinha um na minha frente. É tudo uma questão de decisão na hora ali, não dá para pensar muito. O Jadson cruzou. Depois do lance. Eu achei que o Fagner fez a coisa certa, viu o espaço vazio da defesa do Grêmio e colocou ali. Nesse tipo de jogada, quem tem que chegar é o atacante. Não é o atacante esperar o lateral jogar a bola para trás. O lateral procura um espaço vazio. E o atacante chega para fazer o gol. Então eu achei que foi mais deficiência do ataque do Corinthians do que da jogada do Fagner. E a presença óbvia, né, do Werley ali no meio do caminho para jogar a bola para fora. Tava lá para isso. Sempre tá lá para isso o zagueiro.
Sai jogando outra vez o time do Corinthians. Começando com o Gil. Elias de novo. Aí recolhe o Gil com o Anderson. O time do Grêmio não marca em cima, o time do Grêmio espera. Até pelo menos aí, ó, a intermediária, quando o Corinthians vai se aproximando da linha que divide o campo. Lançamento do Ralf. Foi forte demais. Vai fazer a proteção ao Rodolfo, mas a bola... Não sei se tem velocidade para sair, não. Teve porque o Lodeiro deu um carrinho e acabou ajudando o Ralf. O forró das 5 mulheres. As famosas e seus professores tentam conquistar o júri e o público na dança dos famosos hoje no Domingão do Faustão, logo depois do futebol. Anderson Martins e Gil. Vem buscar o Jadson. A torcida do Grêmio solta a voz enquanto o Corinthians toca a bola. O Corinthians vai readquirindo aquele estilo de dominar o jogo, de impor um ritmo no jogo. Vai tocando a bola com o Elias, com o Gil. Agora ele abre bem a bola até o Guerreiro. O Fábio Santos passa. Então o Corinthians vai chegando devagarzinho, tentando agora ficar, quando está mais próximo da área, mais ligeiro para criar jogada ofensiva. O Guerreiro protegeu, queria falta, o juiz não deu. O Fábio Santos briga, tomou do Matias, devolveu no Guerreiro, ele tentou o drible, botou na frente. Ele acabou cometendo a falta. O juiz deu a falta do Guerreiro, brigou com o Matias, que pediu desculpa pela bola errada nesse lance aí. Agora que ele fez a falta. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. Passamos dos 15 minutos do primeiro tempo aqui em Porto Alegre, no estádio do Grêmio. É importante para um centroavante se mexer, né? O Guerreiro está começando a se mexer para um lado, para o outro, mas ele não pode perder a característica principal que é do centroavante, a presença de área. Então já teve umas 2 jogadas de área do Corinthians que o Guerreiro está aberto na esquerda. Eu acho que ele está muito aberto na esquerda. Te parece ideia do time ou decisão dele? Não sei, talvez seja a decisão dele. O Mano pediu para se movimentar e ele decidiu fazer esse tipo de jogada. Mas tem que ter a presença de área. O centroavante, a característica principal e o objetivo principal é de finalização. Se movimentar, tudo bem, mas não pode perder essa característica. Ele está muito longe da área. Ele que é o artilheiro do Corinthians com 5 gols no campeonato. Os artilheiros no ano são o Romarinho e o Luciano, com os 3 gols contra o Goiás, 11 cada um. A decisão foi dele, então, Mauro? Kleber, sabe, o comentário é assim: ele agora se achou no campo. É uma posição que ele está adorando, que é essa ponta esquerda aqui, às vezes até pela direita, ponta esquerda. Deixa esse ataque ao completo. Aí a travada do Rodolfo depois do Zé Roberto. O Grêmio vai puxar contra-ataque, boa bola pro Dudu, ele acelerou. Só tá o Marcos lá na frente. Lá na esquerda, se ele resolver virar o jogo, tá o Luan. Claro que ele preferiu o lance mais perto, mais curto. Agora sim o Barcos tenta virar. E ela chega no Luan. O passe foi bom, o Zé Roberto se aproxima. Luan girou, aproveitou a passagem do Zé Roberto, que deu uma chamada de atenção na defesa para chutar para fora. Diga, Mal. Não, exato, porque aqui na ponta ele tem recebido mais bola, então ele está se sentindo mais participativo do que quando ficava fixo no meio e às vezes via a bola 2, 3 vezes só durante um jogo. Mas está fazendo isso de forma exagerada. O Casagrande tem razão. No último jogo contra o Goiás, ele cruzou várias bolas para o Romero, que não é tão alto, o paraguaio. Quer dizer, era para ser o contrário, ele como centroavante receber os cruzamentos. Mas ele está adorando jogar de ponta. Pode ser uma decisão em conjunto de ambos e aí vai ter que arrumar o meio termo, né? Sei lá, sem o Mano mandar, ele ia resolver jogar de ponta esquerda. Aí Guerreiro, agora na meia esquerda. Tocou a bola pro Jadson. Jogou bem o Matias. Já com bronca do técnico do Corinthians. Parte de novo o Luan. Vai pra cima, tentou a tabela com o Marcos. Ela chegou no Luan. A defesa conseguiu cortar. O Marcos ainda brigou. A bola foi pra linha de fundo. Apenas então o tiro de meta. O Grêmio tem
o Dudu com 22 anos, o Luan com 21 anos. São apostas da nova geração gremista, né, Fernando? Exatamente. Na realidade, o Luan das categorias de base, o Dudu foi contratado, estava no futebol ucraniano. Mas não deixa de ser uma nova geração, né? Lá em cima o Ralf brigou com o Luan. E a equipe do Corinthians tenta sair de novo na base do toque. O toque mais curto. Abriu lá na direita para o Fagner. Veio firme o Zé Roberto. Se o Zé Roberto foi firme, o que você achou do Rodolfo? O Dudu, na verdade, apareceu no Cruzeiro, né? Foi no Cruzeiro que o Dudu teve todo o seu começo de carreira, pintou bem, foi para a seleção de base, aí foi para fora do Brasil e o Grêmio repatriou o garoto Dudu de 22 anos. Você vê que com 22 anos ele já apareceu no Cruzeiro, foi para fora do Brasil, jogou em seleção de base e agora está no Grêmio. Fagner. Cruzamento para a área. O juiz está marcando falta do Guerreiro. Acho que vai ser um bom duelo, viu, Garciba? Guerreiro e Éder Roberto Lopes. Não, tem que prestar atenção, porque claramente ele está agarrando ali o adversário, né, pelo ombro, puxando o adversário, mas tem que prestar atenção. O Guerreiro é um jogador que luta muito dentro da área, é bom estar de olho aberto. O problema desse duelo é que um duela com o apito e outro só com a boca, só para falar, né? Normalmente o jogador sai perdendo. Pois é, não tem jeito. É melhor ele jogar só e deixar esse duelo pro lado. Aí recebe o Werley. Escolha suas armas. Um tem o apito e o outro fica reclamando. Não, professor, eu não fiz nada. Ele não dá duelo. Eu tinha um diretor que dizia que o árbitro é um burro soberano. Um burro que manda, não adianta. Aí vem trabalhando bola o time do Corinthians com o Luciano. Chegou para fazer o corte. O Ramiro. Voltou a bola para o time do Grêmio. Juliano. Zé Roberto. Ramiro vem de novo de trás. O Felipe Bastos está mandando ele virar o jogo. Achou que o caminho estava muito congestionado. Então de pé em pé, de toque em toque, o time do Grêmio faz sim. Agora a bola chega mais para o lado direito. Aí está o Luan. Bem aberto o Matias. O Felipe Bastos vem de trás, já recebe a marcação do Ralf. O Grêmio vai tentando tocar a bola rapidamente, mas não sai, não evolui, não ganha terreno. Agora no lançamento do Ramiro ganhou. Chega à direita o Matias. Tá meio sozinho, né? Meio isolado. É difícil pensar alguma jogada. Aí se aproximou o Dudu, recebeu. Cruzamento para a área, fechava o Juliano, tira Gil. Foi paciente e eficiente o time do Grêmio. Tem escanteio para cobrar do lado direito do ataque. Se levantou o torcedor para ver a jogada que originou o escanteio, que vai ser cobrado pelo Zé Roberto. Vamos chegando a 22 minutos da primeira etapa em Porto Alegre. 0-0 no placar. Zé Roberto manda a bola para a área. Outro escanteio. Foi o Ralf quem tirou. O Ralf está dizendo que foi empurrado. Não cheguei a perceber. E tinha ali pertíssimo o Paulo Henrique Godoy Bezerra. O árbitro está acompanhando ali a linha de fundo. Está vendo onde ele está ali, ó. A 2 metros de onde aconteceu o lance. Outro escanteio cobrado pelo Zé Roberto. De novo bola fechada. Agora só o tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Quando o Luciano vier buscar essa bola, diz que está ficando muito curto o jogo, o Mano. No teu tempo tinha essa, Casa? O jogo muito curto tinha algum significado? Tem, fica curto porque fica num espaço menor e longe do ataque, longe do gol. Então fica com toque, até acertando o toque, até com passe de bola, mas demora para chegar no gol. Exatamente, sem evoluir. O jogo fica curto. Por isso que ele está
fala. Ele quer, sim, quando o Luciano vem buscar a bola, que alguém passe lá na frente, senão o jogo fica curto. O Luciano agora tá aqui, ó, na intermediária. O Fagner foi. Agora o próprio Luciano entra. O Elias já apareceu. Aí tentou alongar o jogo. Alongar não, abrir o jogo, né? Jogar lateralmente. O Fagner perdeu a bola. Chegou firme ali no lance para fazer o corte. O Luiz Felipe me pareceu ter reclamado do lance. Foi normal, né? O carrinho dado. Aí vem o time do Grêmio. Ramiro rolou no Barcos. A bola é boa pro Luan. Foi falta. Cartão amarelo para o Anderson Martins. A torcida do Grêmio tá chiando. Não é porque o juiz deixou de marcar falta, não é porque o juiz deu o cartão amarelo. Alguns torcedores entenderam nesse lance, Gaciba, que o Luan ficaria numa clara possibilidade de gol, o que seria um cartão vermelho para o Anderson. O que você achou? Cartão amarelo bem aplicado. A FIFA é muito clara quando ela coloca as 4 situações que o jogador tem que ter para ser um cartão vermelho: a proximidade do gol, a não presença de adversários na volta, o domínio da bola e a direção da jogada, né? Quando a gente vê que é a 7ª falta, né, do jogo, a 5ª realizada pelo Corinthians, o cartão amarelo ficou de bom tamanho. Cartão amarelo para o Anderson Martins e falta perigosíssima para o Grêmio cobrar aqui no Olímpico. Quase 21 metros a distância da bola para a barreira. Eu falei Olímpico, não, hoje eu falei Olímpico. Né? É tanto tempo de Olímpico, mas a arena do Grêmio aqui está linda, frondosa, bonita e com bom público. Moderníssima a arena do Grêmio. Na arena do Grêmio, a bola está a quase 21 metros do gol do Cássio. Esse grito aí do Mano é para ver se alguém olha para ele. Ele quer arrumar alguma coisa? Não, defesa. Acho que ninguém vai olhar agora, viu, Mano? Marcar o Dudu. Mas o Dudu que tá livre ali. Ele tá acenando, balançando os braços. Não sei se alguém olhou. Tá apontando ali o Dudu, que tá na meia direita. Tá vendo o Dudu aqui, ó? No meio do vídeo, mais pra direita, assim. Bom, cobrança de falta. Felipe Bastos e Zé Roberto. O Felipe Bastos um pouco mais atrás. E Zé Roberto vai para a cobrança da falta. A chance do Grêmio é boa. Partiu Zé Roberto, pé esquerdo, passou pela barreira e foi embora. E esta bola que pintou na tela foi o gol do São Paulo. São Paulo fez 1-0 no Santos, jogo no estádio do Morumbi. O gol foi do Paulo Henrique Ganso. Aí está o lance. Ó, lateral cobrado, o toque de cabeça, Ganso girou e fez um lindo gol. 1-0 para o São Paulo contra o Santos. O Ganso fez um gol quarta-feira contra o Internacional. Eu não ouvi dizer, eu li que o Muricy falou, agora vai demorar mais uns 2 anos para fazer para entrar na área. Acho que o Ganso ouviu. E não só estava na área, como fez um golaço. Claro que o Muricy deu aquela cutucada para estimular o Ganso a fazer mais isso aí que ele pede desde que os dois trabalharam juntos no Santos. E o Ganso acho que gostou do negócio. 1-0, golaço do Ganso. 1-0 para o São Paulo contra o Santos. Vem aí o time do Grêmio com o Dudu. Rolou a bola para o Matias. Cruzamento de primeira, Anderson Martins afasta. 27 minutos. Foi o primeiro gol do domingo, este gol do Ganso. Matias, firme ali no corte, Ralf. Recebeu de volta, tocou no Lodeiro, tenta escapar. 2 vezes Ramiro. Tá gostando do jogo, Casagrande? Quase 28, tá bem jogado? Tá bem jogado, apesar de ter pouca chance de finalização, né? Quase nenhuma jogada de ataque assim precisa. O jogo tá bem jogado, tá aberto, os dois times estão procurando o ataque. Não tá nenhum time jogando na defesa, querendo o empate. Os dois times estão buscando a vitória. Como não precisava também o Ralf, né? Também não foi tão assim, maltratado pelo Ramiro. O Ramiro foi um pouquinho exagerado. Forte. Nada tão assim, né? Forte, mas na bola, né? Forte na bola, leal. É que depois teve uma trombada ali. É um encontro casual, mas quantas entradas já não tivemos assim neste jogo e no futebol como um todo? O Ralf não era disso, pelo menos, né? Você viu que já foram 4 finalizações na partida. Quer dizer, não é um grande número de finalizações.
finalizações, mas o tipo de trabalho que os dois times estão fazendo, buscando o ataque, até está interessante. Chegou dividindo o Elias. Ralf foi na bola. Pode botar para correr o Zé Roberto. O Juliano deu uma cochilada, chegou a marcação. O jogador do Corinthians ficou no chão, o Luciano. O que parece ter acontecido, né? A hora que o Juliano arma a perna para fazer o passe, o Luciano trava e aí o chute do Juliano pega. Pode ter pegado o calcanhar de Aquiles do Luciano, que é uma região muito sensível, né? Ó. Ou então ele chegou a pisar no tornozelo, né? Chegou a dar uma torcida no tornozelo. Acho que eu tive a sensação que no peito do pé, né? Que primeiro o Luciano acaba prendendo um pouco a ponta do pé no chão e posteriormente o Juliano pisa no peito do pé do Luciano quando da disputa da bola. Olha lá. Levou um pisão. Ele tá com a mão no tornozelo. Ele tá com a mão no tornozelo, tirou a chuteira para ser atendido. Nesse tipo de jogada pode acontecer tudo, né? A hora do pisão, você prende o pé, aí dá a passada e pode virar o tornozelo. E do jeito que ele caiu, não sei se só um pisão doeria tanto assim, né? Já levou muito pisão, Casares? Às vezes na área, né? Não, eu digo andando, sim, transporte público. Difícil, não me recordo. Mas jogando... Jogando, principalmente, tem alguns zagueiros que faziam de propósito, né? No escanteio, dava aquele pisão no pé pra você ficar travado e não pular de cabeça. Mas tem muito atacante também que faz Tem, isso. bastante. Um que eu lembro bem que os caras falavam que vivia pisando. Lembra o Bernardo, volante? Diz que o Bernardo pisava no pé dos caras na hora do escanteio, antes do escanteio ser cobrado. Não sei se é verdade, viu, Bernardo? O Luciano saiu do campo como é de praxe, depois de ser atendido dentro do campo. Ele sai e continua recebendo um atendimento ali, ó, bem lá em cima, na linha que divide o campo. O relógio tem mais de 30 minutos. Globo, a gente se liga em você. Vivo, líder absoluto em 4G no Brasil. Já voltou caminhando bem e até disputando bola. Ali o Luciano. Bate pra frente, Rodolfo. Show do intervalo vai mostrar pra você os gols de ontem, né? 3 jogos, 3 resultados de 1-0. O Botafogo ganhou do Chapecoense. O Atlético ganhou do Internacional e o Palmeiras ganhou do Coritiba. Primeira vitória do Gareca no Campeonato Brasileiro como técnico do Palmeiras. E os 3 gols que saíram ontem foram gols bonitos. Além, é claro, dos lances de São Paulo e Santos. Dá 1-0 para o São Paulo. Todos os jogos da rodada. Criciúma e Flamengo, Fluminense e Sport, Vitória e Figueirense. São jogos que estão sendo disputados também agora às 4 da tarde. O líder do campeonato, o Cruzeiro, joga às 6h30 contra o Goiás em Goiânia. E o Atlético Paranaense recebe o Bahia. Dudu. Abertura lá do lado esquerdo para o Zé Roberto. Conseguiu escapar do Lodeiro. Levou Zé Roberto, fez o cruzamento. A bola desviada foi do Luciano que ele escapou, né? Para não ficar na conta do Lodeiro. Aliás, são bem diferentes. Elias. Dominou e tocou. Este sim é o Luciano. Não, é o Lodeiro. Lodeiro tocou a bola pro Guerreiro. Boa jogada. Olha como ele é bom de ponta esquerda. Ó. Fez o cruzamento. Aí a bola passou por todo mundo. Chegou pro Ralf. Vai arriscar o chute. Deu uma gingada. O Ralf aí perdeu. Não teve aquele molejo. Aquela parar e arrancar. Lembra que os dois tiveram um pequeno entreveiro agora há pouco. Pode ser só coincidência. Como foi mesmo, né? O Ralf foi chutar a bola e aí acertou o Ramiro. É, exatamente. Assim como aconteceu, né, na disputa com o Ramiro, foi chutar a bola, o pé acabou subindo um pouco mais e acabou até pela ação do jogador do Grêmio, né? Que entra, tira somente a bola e o Ralf, né, acaba atingindo a perna. Lance casual, lance de jogo. E ninguém foi lá dar peitada de ninguém. Exatamente. Arremesso lateral para o time do Corinthians com o Fagner. Jadson se movimenta, bola para ele. Passe para o Luciano, trouxe por dentro. Estava armando para chutar de pé esquerdo. A defesa do Grêmio tirou, mas tirou parcialmente. O time do Corinthians vai marcando bem,
Fico até curioso para saber se o Corinthians fica mais tempo com a bola do que o Grêmio. Vai conseguindo ditar, né, Casa, o ritmo, que foi sempre uma arma importante do Corinthians. Tá ditando o ritmo, tá tocando bem a bola, tá com menos velocidade que o Grêmio para atacar, mas tá com mais coordenação, mais administração do jogo. E eu tô achando excessivamente a jogada do Guerreiro aqui. Tá faltando uma presença de área no time do Corinthians. É ele que faz a jogada de ponta esquerda, ele cruza para quem? Né? Deveria estar lá dentro da área. O Scolari pela terceira vez dirige o Grêmio. Ele volta depois de 18 anos, já fez 3 jogos, esse é o quarto, tem 321 jogos como técnico do Grêmio. O Mano pela segunda vez está no Corinthians, ele ficou até 2010, né? Aí foi para a seleção, Flamengo, voltou agora, 33 jogos na seleção. O Luiz Felipe foi campeão do mundo. 223 jogos hoje, o Mano como técnico do Corinthians. E o torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, exatamente pega os dois treinadores para fazer uma pergunta. Eles têm estilos de comando parecidos? O Marcelo, que é de Guarulhos, na Grande São Paulo, pergunta. Na formação de uma equipe, sim. Do modo dela jogar, não. O Mano priva muito pela posse de bola. Ele quer que a equipe toque a bola, erre poucos passes. E o Filipão não. Ele quer que o time marque mais, desarme mais o adversário. E acelere para chegar. E acelere para chegar no contra-ataque. Exatamente. Ele gosta de um cara alto na área, de alguém que cruze muito bem, para ter essa velocidade no ataque e na finalização. O Mano já é uma equipe mais de manobra. Vou dar um tempo pro Mauro. Olha, o Grêmio tem mais posse de bola. Eu cheguei a ter a impressão que era o Corinthians, mas o Grêmio tem até bem mais posse de bola, 54% contra 46% do tempo, bola no pé do Grêmio. Vou dar um tempo pro Mauro Naves pensar, ele que cobriu muito a seleção brasileira com o Luiz Felipe, em 2 oportunidades, e com o Mano. Ele falar também, ajuda pro Marcelo lá de Guarulhos, no estilo dos dois. Vamos ver essa jogada aqui do time do Corinthians. E o Fernando também, né, que viu os dois aqui no Grêmio. Globo, a gente se liga em você. Itaú Uniclass, 5 serviços para você se sentir especial. Você viu, o Grêmio até ensaiou uma arrancada mais rápida, mas aí acabou quase levantando o torcedor. Volta para Ramiro. Olhou a subida do Matias, tocou de cabeça para o meio da grande área. O Ralf chegou primeiro, chegou sozinho praticamente. Lodeiro recebeu do Jadson e foi falta. Aqui no Grêmio, Fernando, eram parecidos ou muito diferentes? Não, são parecidos, são dois técnicos que valorizam muito a disciplina e, como o Casão falou, na forma de jogar, eu acredito que o Mano também é um técnico que gosta muito daquele centroavante de área, e o Filipão também gosta, né? A gente viu aí na seleção que não abria a mão do Fred, por exemplo. O Fluminense abre o placar. Fluminense, falando em Fred, o Fluminense abre o placar. Fluminense 1, Sport 0. O Fluminense passou uma situação bem desagradável no aeroporto no Rio, né? Depois de perder uma partida. O Fluminense estava até outro dia lá em cima do campeonato. Aí vem tocando bola o time do Corinthians. Elias segurou. Abertura para o Guerreiro, olha onde ele está, gingou, foi para o fundo, cruzamento feito, conseguiu afastar o Erley, a bola voltou. No meio campo começa o contra-ataque do Grêmio, aí eles estavam muito longe, ambos muito longe do gol. O Luan até tentou ajeitar, não deu certo. Pelo que eu estou ouvindo aqui, o Mano está falando muito mais do que o Luiz Felipe. Vem aí o Lodeiro. Rolou a bola para o Luciano, chegou na esquerda, tentou o cruzamento, ganhou o escanteio. Globo, a gente se liga em você. Skol Beats, para criaturas da noite. Vai para a cobrança de escanteio o time do Corinthians pelo lado esquerdo do ataque paulista. Defesa do Grêmio se arma. Corinthians vai com bastante gente, ficam 3 jogadores no meio do campo, 1 na entrada da área, o Jadson para cobrar, os outros 5 estão dentro da área. Como eles estão dentro da área, mas não estão livremente se movimentando, nem os do Grêmio, nem os do Corinthians. Aí está, é um 2 contra 1, olha. Ralf Gil contra Rodolfo.
Rodolfo está marcando o Gil. A cobrança foi trabalhada. Voltou a bola no Lodeiro. Perdeu a chance do cruzamento. Agora ficaram bem cercados ali o Gil, o Lodeiro e o Jadson. Kleber, como os dois, o Casagrande e o Fernando, falaram sobre tática, esperar esse ataque. Vem aí o time do Corinthians com o Lodeiro, recebeu, ameaçou o cruzamento, lindo lance, driblou o Ramiro, fez o passe para dentro da pequena área, o Luciano estava lá e dessa vez o Guerreiro também estava dentro da área. A defesa do Grêmio consegue tirar aqui, bela jogada do Lodeiro, hein? O torcedor do Grêmio começa a ficar um pouco mais bravo com o time. Porque o Corinthians fica com a bola, vai ao ataque, o Grêmio nem o contra-ataque consegue armar. Bota na frente Fagner. Se aproxima Jadson, pode até bater pro gol. Chutou e ela passou à direita. Antes do Mauro falar, deixa eu fazer um convite aqui, reforçar o convite para você participar do Criança Esperança 2014. Você continua doando, se você puder, se você quiser. As doações podem ser feitas pelos telefones 0500 2014 007 para doar R$7. Se você puder doar um pouquinho mais, R$20, 0500 2014 020. E para doar R$40, 0500 2014 040. Tem os 39 centavos, os impostos, e por esse endereço aí, Criança Esperança sem o cedilha, aí você pode doar qualquer quantia. Você que está fora do Brasil pode fazer a sua doação. 29 anos, o Criança Esperança ajuda os adolescentes e as crianças do Brasil. Este ano são 103 projetos apoiados pelo Criança Esperança. Grêmio tenta, Zé Roberto recebe. Amorteceu bonito. Perdeu um pouquinho de tempo. Tenho a impressão que o torcedor do Grêmio está mais impaciente. Felipe Bastos vai tocando, o Corinthians já está todo recuado. Rodolfo faz a abertura. O corte foi feito. Você não ia falar de tática então, Mauro? Falar de comportamento dos dois, Kleber. Quem conheceu o Filipão na época do Grêmio, aqui no início, na época da seleção em 2002, sabe que era um Filipão de querer invadir o campo para bater no juiz, um Filipão nervoso, né? Bravo, diríamos um Filipão explosivo demais. Hoje está mais para um Filipão paz e amor. O Mano, que era muito diplomático no começo do Corinthians, muito conversador, hoje está, como você viu aí, muito falante, se irrita muito com o juiz. Parece que houve uma inversão aí de comportamento. Pronto, estão traçados os perfis, portanto. Essa falta é mais pesada, é para cartão mesmo, né? Leva cartão o Lodeiro. E um cartão merecido, até pela intensidade da entrada, né? Ele não conseguiu medir ali qual seria a força correta para disputar essa bola, né? Ele acaba atingindo o adversário, que está com o pé preso. Cartão muito bem aplicado. Pegou forte no Luan, Anderson Martins e Lodeiro, os dois amarelos. Lodeiro chegou logo depois da Copa, demorou um pouquinho para ficar com a situação regularidade, aí sofreu regularizada, aí sofreu um acidente, né? No banheiro caiu aquele vidro que serve de apoio do material de higiene pessoal, produto de higiene pessoal, caiu no pé dele, cortou, o corte foi profundo. Olha o Guerreiro, abriu o Lodeiro na esquerda, que pode ser uma opção também, né? O Lodeiro aberto na esquerda, canhotinho, como ele mostrou agora há pouco no drible. Outro lançamento errado. A torcida do Grêmio tem razão de estar impaciente, Casagrande? Tem razão, o Grêmio vem das últimas 5 partidas, 4 derrotas, 1 vitória, joga em casa e está sendo dominado pelo Corinthians. O Corinthians tem o controle do jogo. Poucas vezes o Grêmio conseguiu criar alguma coisa, não está conseguindo armar o contra-ataque em velocidade, porque o Corinthians marca muito bem e o Corinthians tem o controle do jogo. Então a irritação vem da história, não vem só do jogo de hoje. Aí vai tocando bola ao time do Grêmio. Dudu começa com o zagueiro Werley. Zé Roberto. Passa para o campo de ataque. Juliano. De novo Zé Roberto. O Juliano fica ali perto dele. Recebeu o Juliano. Joga no meio. Luan. Tem se movimentado. Aparecido o Luan. Às vezes não consegue criar a jogada aqui. Gostaria. Agora ela passou pelo pé dele. Chegou no Juliano. Mas o bandeira deu um impedimento do Zé Roberto. A jogada já está parada. Kleber. O Fantástico vai até a Áustria, entra nos simuladores mais modernos do mundo e esse simulador é capaz de reproduzir o acidente aéreo que matou
o ex-governador, o ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Você vai ver hoje no Fantástico, posição de impedimento do Zé Roberto. Não, tá equivocado. Ele estava somente com o braço à frente da linha, né? Então, realmente, o braço não conta, mesma linha. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, cuidado para seu pequeno campeão. O relógio vai caminhando a 44 do primeiro tempo, 0-0. Diga, Fernando Becker. Não, ainda sobre Filipão e Mano, uma semelhança essa bem mais antiga, da época em que eram jogadores, foram zagueiros ambos, aqui no interior gaúcho, digamos assim, não tinham muito habilidade com a bola, viu? Como foi consagrado por um treinador, eram zagueiros. Arremesso lateral para a equipe do Grêmio. Você vai ver já no show do intervalo. Se ainda não viu, a gente já mostrou, vai ver de novo um belo gol do Paulo Henrique Ganso. O São Paulo está vencendo o Santos por 1-0, além dos lances do Clássico do Morumbi. Hoje teve mais um gol, o Fluminense está ganhando do Sport. Olha o cruzamento feito, pelo menos ameaçou fazer o Matias. Desistiu e deixou o torcedor bravo. Agora ele perde a bola e deixa o torcedor mais bravo ainda. Tenta correr atrás no contra-ataque, que o time do Corinthians arma. Bola lançada pro Elias. Bom drible do Elias. Deixou o Rodolfo para trás. Tem que encarar 3. Bateu pro gol. Marcelo Groi pegou. Eu sei que muita gente agora se levantou na sala, quem tá torcendo pro Corinthians, e disse: por que o Elias não correu mais? Não foi mais para dentro? Ele não correu mais porque 3 se aproximavam, um já dava carrinho. Ele não é o super veloz e não dava para chegar, ele ia ser travado. Mais um toque, ele era travado. O zagueiro estava muito próximo. O que ele poderia ter feito é ter dado uma cavadinha. Que o goleiro estava saindo. O goleiro já tinha saído, já estava na metade do caminho. Ele não seria o Elias, ele seria o Pelé. Então... Entendi. Ia ser tão fácil, né? O Fluminense fez 2-0 em cima do Sport. Cruzamento para a área, olha o Barcos, matou no peito. Então, e essa? Mete a cabeça na bola? Ou mata no peito, como ele tentou? E ela não veio bem no peito, parece que veio quase no ombro ali para ele matar. Ela deu uma escapada. Mete a cabeça na bola, essa? Dura, né? Dura. Matou mal. Mas talvez se mata bem, já armando pro chute, seria uma boa jogada. A ideia talvez seja a mais próxima de chegar ao gol, porque a cabeçada estava longe. Se ela amortece como ele queria, ele podia ter feito, aliás, um belo gol. Parte para o campo de ataque o time do Corinthians com o Fagner. Marcelo Groi vai lá em cima. Bom, você vai ver também no show do intervalo. Os 3 gols de ontem foram 3 bonitos gols. O Ramírez, esse Corinthians, Ponte Preta, o peruano Ramírez, fez um golaço pelo Botafogo contra o Chapecoense. O Juninho jogou bem ontem, fez o gol do Palmeiras na vitória contra o Coritiba. E o Diego Tardelli, numa boa enfiada de bola do Luan, fez o gol da vitória do Atlético contra o Internacional, os 3 gols de ontem. Aqui nós vamos com 46,5, pertinho o final do primeiro tempo. A torcida do Grêmio agora vê o time atacar um pouco mais, também resolve gritar mais o nome do time. Cruzamento feito dentro da área, o corte foi feito pelo Ralf. Saiu jogando mal o Lodeiro, recupera o time do Grêmio. Ramiro bateu pro gol, Felipe Bastos bateu para fora. Pela primeira vez no Domingão, uma dupla e uma história de sucesso. Marcos e Belucci, e eles vão cantar a música que está em primeiro lugar em todo o Brasil, logo depois do futebol. Termina o primeiro tempo, 0 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. A gente faz um intervalo, volta já para você acompanhar gols, lances, a rodada do Campeonato Brasileiro, já para você ligado na Globo. Globo, a gente se liga em você. Linha, né, e um pé fora do campo. Entendi. Casa aí o nosso jogo aqui, o que você achou? Foram um bom ritmo com poucas chances, pode ser resumido assim? Pode ser resumido assim, bom ritmo de jogo, principalmente do Corinthians, eu acho que dominou o primeiro tempo, tinha mais toque de bola, mais envolvimento com o Grêmio foi vaiado em alguns momentos pela torcida, não conseguia colocar velocidade no contra-ataque e era muito bem marcado pelo time do Corinthians, mas o ritmo do jogo foi bom. E o segundo tempo vai rolar a partir de agora, 0-0 no placar.
O 0-0, o empate dá ao Corinthians a vice-liderança do campeonato, mas vai ficar só um ponto à frente do Internacional. Ao Grêmio, esse ponto que está sendo conquistado não resolve muito em termos de classificação. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo aqui na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Grêmio deu a saída, trabalha com o Zé Roberto, ele e Dudu. Daqui a pouco a gente vai trazer do Fernando e do Mauro as informações sobre o que eles ouviram ali dos times, dos técnicos, já que a alteração parece que não rolou. Juliano tenta a primeira jogada, o Barcos bate pro gol! Barcos! Gol do Grêmio! No primeiro lance ofensivo do Grêmio na segunda etapa. Bola lançada na esquerda, o cruzamento veio para a área. O cruzamento veio para a área e a torcida e o time do Grêmio teve a chance de fazer o gol e não desperdiçou. Ela ficou viva até ser tocada pelo Barcos. O Barcos comemora o seu melhor estilo pirata. Ele e o Felipe Bastos, que bateram boca na saída do primeiro tempo, comemoraram juntos o 6º gol do Barcos. A abertura do placar. O Barcos aparece bem à frente na hora de fazer o gol, Gaciba, mas em posição boa. Posição boa, na verdade, quando a bola toca o Juliano, ele está atrás da linha da bola, né? E é esperto depois da disputa entre os atacantes e acaba fazendo o gol. Posição, então, posição legal, tranquila. Para o Grêmio, 0 para a equipe do Corinthians. Então, e esse resultado, com a vitória do São Paulo parcial, o Corinthians está caindo de posição. Veja só, começou em terceiro, leva o gol, vai a quarto, o Grêmio sobe para sétimo. O São Paulo está indo à vice-liderança, o Corinthians tenta apertar. A bola foi desviada pela defesa do time do Grêmio e fica do lado esquerdo com o Luciano. Cruzamento feito e travado pelo Dudu. E agora ela vai sobrar para o goleiro. Pois é, Fernando Becker, eu nem te perguntei o que o Luiz Felipe falou, mas se ele falou alguma coisa para fazer gol, deu certo. Exatamente, eu falei com o Luan e ele disse que é para manter a mesma movimentação, mas ele ajeitou, viu, Kleber, a marcação no meio-campo. E essa foi a principal preocupação do Felipe durante o primeiro tempo. O detalhe desse gol do Barcos, olha só, o 35º gol dele com a camisa do Grêmio, e agora ele e o Oberti, outro argentino, são os maiores goleadores estrangeiros da história do Grêmio. 35 gols o Barcos com a camisa do Grêmio, desde que ele chegou ao Grêmio de Porto Alegre. No campeonato chega ao 6º gol, ele é artilheiro. O Grêmio não marcou muitos gols no campeonato, marcou com o de hoje 14 gols no Brasileirão, 6 deles marcados pelo Barcos, e na temporada ele chega a 20 gols dos 59 do Grêmio, fez 20 o Barcos. E vem de novo o time do Grêmio com o Luan. Bola disputada, sobrou pro Juliano. Dudu de novo pela esquerda, foi por aí que ele arrumou confusão, bola cruzada na chance do gol. Mas a bola sobrou para o Juliano. Dudu de novo agitou pela esquerda. Ela bateu, rebateu, sobrou Barcos. Esperou lá na segunda trave. Boa a ginga do Dudu. Ela toca no Fagner. Fábio não consegue tirar. Barcos manda para o fundo do gol. Arrasador Dudu pela esquerda. Gingando, levando, cruzando. E aí o homem da área, o artilheiro, faz mais um. 2 no jogo, 7 no campeonato, 36 agora com a camisa do Grêmio. Passa a ser o estrangeiro que mais gols fez com a camisa do Grêmio. 21 na temporada. Esse é aquele Barcos que chegou da Argentina para o Palmeiras. Do Equador, né, para o Palmeiras. Equador. Tem presença diária, né? Não foi bem. A última jogada do primeiro tempo foi aquela que ele matou no peito, a torcida pegou no pé. No início do jogo, as 2 primeiras bolas do segundo tempo, ele colocou para dentro. Então, um centroavante perigoso, centroavante que finaliza bem, presença diária, pode ter passado um momento, uma fase ruim, mas é um jogador muito perigoso. E o Grêmio
não dá nem para discutir. Em 5 minutos não dá nem para sentir como que o Corinthians voltou. Só sei que o Grêmio voltou arrasador. O time do Grêmio com 5 minutos faz 2-0. E pela cronometragem agora, 20 segundos o Grêmio fez o primeiro gol no segundo tempo. 20 segundos de segundo tempo, o primeiro gol do Grêmio. Com 5 já está 2-0. É um desmontar total do que foi pensado no vestiário para o time do Corinthians, que tenta arrancar agora com o Guerreiro. Agora o juiz está voltando para dizer que não houve vantagem. Ele estava dando vantagem para o Guerreiro. Quando o Guerreiro levantou e viu que tinham 2 jogadores do Grêmio a marcá-lo, o Weber também viu e entendeu que não haveria vantagem nenhuma. É isso, né? Exatamente, até porque o Guerreiro está de costas pro gol, né? O Weber interpreta que a vantagem maior é essa bola parada, onde o Corinthians pode alçar a bola para a área. Concordo com a interpretação do árbitro do jogo. 2-0 para o time do Grêmio. 2 gols de Barcos, 2 gols relâmpagos. O primeiro mais do que relâmpago, né? O primeiro foi o relâmpago, o segundo foi o trovão. Um com 20 segundos, outro com 4 minutos. Agora o Corinthians tem que tentar a recuperação. Falta cobrada pelo Jadson, pega o Marcelo. Nem deu tempo, mal. Agora, não deu tempo nem de botar em prática o que o Mano tenha dito para eles, né? Certamente, Kleber, vai mudando, aí vão mudando alguns números. Você falava do Corinthians, não só na classificação, ainda é a defesa menos vazada, mas agora passa de 10, vai para 11 gols sofridos, segunda vez e consecutiva. O Corinthians não tinha tomado até o Goiás 2 gols num jogo só. Agora 2 jogos seguidos com 2 gols e também até aqui 2 derrotas, se igualando ao Cruzeiro. E vem aí o time do Grêmio, olha que boa bola do Marcos. Luan bateu de longe e acabou batendo para fora, tiro de meta. O Fluminense aumenta a vantagem sobre o Sport. 3 para o Fluminense, 0 para o Sport. Olha que contra-ataque, ó. Ramiro, Barcos de primeira. A bola do Barcos não foi muito veloz, mas ainda assim chegou de um jeito que o Luan ficou em condições de fazer o lance. Perdeu a bola no meio-campo, o Elias. Olha o Marcos, recebeu de novo. A bola ficou atrás dele. Deu o tempo do Gil chegar e fazer o corte. O time do Grêmio voltou acesíssimo. Voltou aceso para o segundo tempo o time do Grêmio. Agora fica o jogador Barcos caído. Um bate-boca ali, Felipe Bastos e Gil. Você viu a queda ali, foi aquele empurrão. Oh, mas tá todo mundo bravo, né? Aí, ó, vamos fazer o seguinte. Aí o cara chega aí agora, o Weber, e expulsa 2. Eles vão falar que ele é louco ou ele tá certo? Talvez esteja estragando o jogo, né? Eu fico torcendo que um dia um árbitro apresente 20 cartões amarelos, assim. 20 jogadores envolvidos. E os que já tem amarelo iam pra rua. Exatamente, exatamente. Eu queria pegar a origem do negócio. Porque foi o Fagner que... Não, o Fagner empurrou o Barcos. Ele faz o corte, levanta de forma excessiva e deixa a sola da chuteira de forma desnecessária. Não, agora, os justiceiros aí entram em campo, né? Mas é que eu não vi nem o Barcos e nem o Fagner na jogada. Agora, o que eu acho que pegou mais foi depois, ó, já tinha tido um trombão, uma trombada aqui, Gil, Felipe Bastos. Aí o Fagner deixou o pé. Aí depois... Que coisa. E é gozado que eles ficam assim, todo mundo se empurra, né? Todo mundo se empurra, ninguém, não acontece nada. E o juiz, vamos ver. Então, vamos ver, Weber, que é apontado como um árbitro disciplinador, que exige... Mas não vai fazer nada, vai cobrar falta e segue o jogo. Acho que não. Rodolfo, Gil, Felipe Bastos é para ir embora, Rodolfo e Elias. Amarelo, um para cada um. Como também é quase uma lenda viva do futebol, o juiz escolhe 2 dos que estavam no bolo, né? Exatamente. Chama de fato gerador. Só faltou a punição para o Fagner, realmente, né, merecia, né, receber cartão nessa jogada. E dessa vez o fato gerador não foi esse, não foram os 2 que estavam no fato gerador. O fato gerador agora, só se ele vai lá agora. É o Fagner. Porque o fato gerador foi Fagner
com o Barcos. Aí depois foi Gil com o Felipe. E aí no meio da confusão, realmente, o Elias e o Rodolfo também estavam com os nervos à flor da pele. 10 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro bololô do jogo. Os outros foram quase meios. 2-0 para o time do Grêmio. O Barcos já está de volta depois de ser atendido. O Ramiro deu um chega para lá no Luciano. O árbitro vai precisar ficar esperto, porque o Grêmio está ganhando o jogo. Olha o time do Corinthians com o Guerreiro. Ficou na cara do goleiro. Marcelo Groi! Pega de maneira sensacional. Na visão gremista, comemora-se como um gol. Na visão corintiana, o Guerreiro perdeu o gol. Agora se esticou todo o Marcelo para pegar. Marcelo foi bem, mas ele perdeu o gol. Ele teve todo o tempo de dominar, ajeitar, escolher o canto que ele ia bater, de que forma que ele ia bater. Perdeu o gol. Ele escolheu, o Marcelo percebeu e aí fez uma grande defesa. 2-0 para o Grêmio, 2 gols de Barcos, 11 minutos do segundo tempo. A bola vai espirrar lá para dentro da área do Corinthians, tirou o Gil. Fagner. Vai atrás dele o Dudu. Para correr o Luciano. Saiu na cobertura o Rodolfo. O juiz vai marcar a falta do Luciano em cima do Rodolfo. Vai sair o Luciano daqui a pouquinho para a entrada do Romero. Exatamente o contrário do que aconteceu no último jogo contra o Goiás. O forró das 5 mulheres, as famosas e seus professores tentam conquistar o júri e o público da dança dos famosos. É daqui a pouco, depois do futebol, no Domingão do Faustão. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. Se o Grêmio mantivesse resultado, será a segunda vitória do time sob o comando do Luiz Felipe Scolari, com o Luiz Felipe Scolari de técnico. Até agora 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. Além de mostrar habilidade ao levantar a bola, o árbitro mandou o Dudu se levantar rapidamente, porque o Dudu se atirou lá. Segundo o Weber Roberto Lopes, não houve falta. E o Mano mudou de ideia. Quem vai sair é o Lodeiro. Então, a substituição agora é a saída de um jogador de meio de campo. O Lodeiro para a entrada do Romero. E o Luciano continua no jogo. Agora dá para considerar um Corinthians com 3 atacantes, né? Ralf Elias e Jadson no meio campo, Romero, Luciano e Guerreiro. Essa frase do Mano lhe diz algo, Casagrande? Ele bateu palmas do Mano e falou assim: vamos jogar, né? Claro, no segundo tempo o Grêmio veio bem melhor, fez os 2 gols e domina a partida. O Corinthians não está jogando. E o Grêmio foi de novo com o Zé Roberto. O Luan no domínio, chegou e tomou dele o Ralf. Tentou o lançamento lá no meio do ataque. O Guerreiro, parece que agora o Guerreiro vai ficar mais centralizado, com o Romero de um lado e o Luciano do outro. Foi boa a briga aí do Werley com o Guerreiro. O Werley conseguiu tocar a bola para fora. O Guerreiro com pressa já movimentou para o Fábio Santos, que não passou bem a bola para o Jadson. Virada de jogo do Dudu. Segura a bola o time do Grêmio com o Luan. Aberto na esquerda, o Dudu. Luan conduziu demais, prendeu exageradamente a bola. Luciano. Aí vem o Elias. Zé Roberto. Ótima antecipação. Vai saindo pelo meio. Foi para tentar fazer fila. O Gil não deixa. Lançamento para o Romero. Chega o Rodolfo para fazer o corte. E manda para longe. Só um detalhe, Kleber, eu falei na volta do primeiro tempo com o Mano sobre a história do Guerreiro jogar do lado. Ele falou, é óbvio que ele gosta de jogar lá, eu também não acho ruim, mas tem momentos em que exagera, tem jogos em que exagera demais. Agora está mais pelo meio, repito.
O Luciano também chegou lá pelo meio. O Romero sai para buscar a bola na meia direita. Quem está aberto aqui na ponta é o Fagner. Rolou de novo para o Paraguai o Romero. Elias vem na entrada da área. Toque de primeira para o Jadson. Ficou outra vez com o espaço o Fagner. Olhou para a área para fazer o cruzamento. Ela vai lá para dentro da pequena área. Fábio Santos tocou de cabeça e tocou para fora. Teve uma grande chance, hein? Ele apareceu ali nas costas da defesa do Grêmio, em condição de fazer o gol. Perdeu ali o tempo, o pique, e a bola acabou indo embora. Ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogando em casa ganhou do Grêmio por 2-0 e o Grêmio jogando em Porto Alegre venceu por 1-0. E na Copa do Brasil, 2 jogos sem gols, 0-0, os 2 confrontos, e o Grêmio nos pênaltis conseguiu a sua classificação naquela oportunidade na Copa do Brasil. Os 2 times estão na Copa do Brasil deste ano de 2014. O Grêmio tem um confronto contra o Santos, o primeiro jogo aqui e o segundo em Santos, e o Corinthians joga contra o Bragantino. O primeiro jogo o Bragantino levou lá para Cuiabá, estádio da Copa lá em Cuiabá. E o segundo jogo, claro, na Arena do Corinthians. Marcos, o artilheiro da tarde, o artilheiro do Grêmio na temporada, o maior artilheiro do Grêmio, o estrangeiro que mais fez gols com a camisa do Grêmio. O Dudu tentou a arrancada, perdeu a bola, Luciano fez tabela com o Emer Roberto Lopes. Desta vez saiu tabela, então não precisou ter trombada, não teve problema nenhum. Botou na frente o Guerreiro, pode até concluir pro gol! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! E que arrancada do Guerreiro! Lá pela esquerda, ele gosta de jogar lá. O Matias não quis fazer a falta, ele limpou e aí bateu firme. Forte de pé esquerdo pro fundo do gol. Guerreiro, camisa 9, marca o primeiro do Corinthians e bota um gás no jogo em 17 minutos. O 6º gol do Guerreiro no Campeonato Brasileiro. É o artilheiro do Corinthians no Brasileirão. Guerreiro diminui. A torcida do Corinthians se manifesta, a torcida do Grêmio dá aquela calada para assimilar o golpe. E dentro do campo, né, Casa? Precisa ver como cada um vai reagir. O golpe no Grêmio e a reação do Corinthians. Até agora o Grêmio estava dominando o jogo, dominando o segundo tempo, tranquilo, controlando o jogo. Esse gol pode dar uma força pro Corinthians, apesar que já tinha perdido um gol com o Guerreiro e um gol com o Fábio Santos. Né? Tinha perdido 2 gols do Corinthians depois de tomar os 2, né? Com 5 minutos, o Grêmio fez 2-0 no segundo tempo. Romero dominou, já driblando bem o Matias. Outra vez o Guerreiro. Dá mais uma gingada. Em cima dele o Werley fez o corte e mandou para escanteio. Vem mais uma cobrança de escanteio para o time do Corinthians. 2-1 para o time do Grêmio. São 3, 4, 5, 6 corintianos dentro da área. O toque de cabeça, Marcelo Groi, espetacular a defesa. Reflexo, boa colocação e uma mão ligeiríssima para dar um tapa na bola. Vem mais uma cobrança de escanteio do Jadson. Em cima do Gil. Agora a cabeçada vai embora pela linha de fundo, mas com desvio outra vez. Essa não foi tão forte, mas nada de evitar problema. Chegou lá o Marcelo e fez o corte. Marcelo quase virou titular do time do Grêmio, né? Quando o Vitor saiu pro Atlético. Quase que eu digo virou titular, mas aí na sequência veio o Dida, que hoje está no Internacional, agora que ele está a temporada inteira como titular. Vem mais bola para dentro da área dele. Marcos afasta, voltou. Jadson, o outro cruzamento, o Marcelo vai lá em cima e fica firme com a bola. Hoje no Fantástico, por que tantas celebridades topam o desafio do banho de gelo? Você já viu essa? É a história do garoto americano que você vai conhecer, que tem uma grave doença e conseguiu gerar uma onda de solidariedade e bom humor no mundo inteiro. Hoje no Fantástico, logo depois do Domingão do Faustão. Defesa do Grêmio domina com o Matias. Em marcação em cima dele, ele rolou a bola para o Juliano. Aí no meio, Ramiro. Juliano partiu pela esquerda. Chega para fazer o corte o Anderson.
Fábio Santos. Arremessou lateral. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Ô Casagrande, com esse gol aí ele ganhou espaço para ficar um pouquinho mais na ponta esquerda. Ganhou um crédito a mais, né? Ganhou um crédito a mais. A hora que ele fala, professor, posso ir pela ponta esquerda? Então, esse tipo de jogada, esporadicamente, é bem feita, é bem-vinda para o time do Corinthians, para o time do Mano. Agora, nem sempre a presença dele na área é importante. Aí vem trabalhando o time do Grêmio. Luan. Bom, são 20 minutos assim, intensíssimos, como se diz hoje. Jogo intenso. E as duas equipes procurando gol, criando as oportunidades. Agora o Barcos está impedido. Foram dois grandes lances do Dudu. Vê como é, né? Aí o impedimento do Barcos. O Barcos fez os dois, mas o Dudu fez duas jogadas sensacionais, né? Partindo para cima da marcação e fazendo o cruzamento da esquerda. E o gol do Corinthians marcado pelo Guerreiro. Vamos ver se agora o pessoal, principalmente o time do Grêmio, resolve ficar um pouco mais com a bola. Agora errou o passe o Juliano e dá a chance do Corinthians. Ó. Romero chega, sai o Erlen na marcação. Guerreiro e Luciano na área. Romero cruzou, Guerreiro tenta. Vai lá em cima e afasta bem o Rodolfo. Caiu a bola no pé do Juliano, que tinha errado o passe, foi lá atrás para ajudar. O Barcos nem foi para a bola porque ele estava em posição de impedimento. Resta ver agora se o time do Grêmio vai resolver acelerar de novo, se vai garantir apenas em ficar no contra-ataque. E o Corinthians, né? Porque o jogo deu uma incendiada no começo e agora tende, né, a fogueira baixar um pouquinho. Corinthians vai trocar o lateral esquerdo Fábio Santos por outro lateral esquerdo, o Wendel, 16. Costuma-se dizer que o Wendel tem uma fama de quem apoia mais. Chega tirando. Essa é a típica chutar pro lado que tá virado. Ele não sei nem para que lado que ele tava virado, porque do jeito que pegou na bola o Rodolfo, ela ia para lateral, pegou um efeito e saiu pela linha de fundo. É escanteio pro time do Corinthians. O Grêmio quando é processada a alteração, a saída do Fábio, a entrada do Wendel, e o Grêmio também vai mexer, Fernando. Isso, o argentino Alan Ruiz, camisa 11 no lugar do Juliano. Saiu meia Juliano, número 88, Alan Ruiz com a número 11. Essa é a primeira substituição do time do Grêmio. O Juliano é aquele Juliano que foi muito bem no futebol do Paraná, jogou no Internacional, foi para fora do Brasil e chegou a ser convocado pelo Mano, né? Olimpíada, seleção brasileira. Duas alterações do Corinthians, uma do Grêmio. Escanteio batido pelo Jadson. Lá em cima o Marcelo Groi para tirar. Pega o rebote o time do Corinthians. Mandou a jogada para o Anderson. Chegou o Fagner para fazer o corte. Luan 5. Talvez seja para o Luan cuidar do Ralf quando o Corinthians pegar a bola. Luiz Felipe falou, Luan 5. E aí mostrou o Ralf, apontou o Ralf. O Barcos estava muito passeando. O Luiz Felipe já pediu para ele lá voltar um pouquinho mais para ajudar a compor o sistema defensivo. Romero. Chegou rasgando, chegou tirando o Ramiro no meio campo do Grêmio. Volta a bola para o Corinthians. Fagner, Grêmio 2, Corinthians 1. O incentivo é para a marcação. A bola do Elias bateu no Felipe, sobrou no Ramiro, voltou para o Gil. Lá na frente, posição legal do Romero. Saiu o Marcelo Groi. Vem o Marcelo Groi, tem 26 anos de idade só. Ainda é um goleiro com muito jogo para fazer. Elias. Olhou para a área, fez o cruzamento. Vai lá de novo o goleiro e fica com a bola. A gente falou dos dois treinadores no primeiro tempo, né? O Luiz Felipe tem títulos e mais títulos da Copa do Brasil. Ganhou no Palmeiras, no Cruzeiro, no Criciúma, aqui no Grêmio.
O Mano foi campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians. O Luiz Felipe campeão da Libertadores pelo Grêmio e pelo Palmeiras. O Mano foi vice da Libertadores, né? Trabalhando aqui no Grêmio. São histórias com o Grêmio muito ligadas de ambos. Fora daqui é que eles traçaram outros caminhos. O Luiz Felipe basicamente Cruzeiro e Palmeiras. O Mano Corinthians, uma passagem muito pequenininha pelo Flamengo. Além da seleção para os dois. Aí descendo o time do Grêmio. Recebeu o Zé Roberto. Devolveu mal o Zé Roberto. Era pro Alan Ruiz. Devolveu muito mal. Deu de presente pro Elias. Dá a chance do contra-ataque do Corinthians. Começa com o Jadson. Passa o Wendel. Abriu o Romero. Na direita. O Guerreiro na esquerda. O Jadson ficava na meia. O Wendel caiu. O juiz não deu falta não. Em cima do Wendel. Aí o Romero. Já foi lá pra meia direita. Quem abre é o Fagner. Boa bola pro Romero. Pode chegar cruzando o Zé Roberto em cima dele. O Casagrande, o Zé Roberto de lateral, hein, Casagrande? Tem. Não é? Consegue marcar, sai pro jogo, dá uma qualidade na saída de bola. Apesar que errou um passe agora aqui, mas é raro. É raro ele errar um passe. A bola sai bem redonda lá de trás. Impressionante. Fez dia 6 de julho, 40 anos. Esse é o 7º escanteio que o Corinthians vai cobrar. Agora há pouco cobrou um perigoso, o Jadson, e uma defesa sensacional do Marcelo. Outra vez, bola lá pra dentro, tirou o Ramiro. Na disputa, o juiz vai marcar falta do Fagner. Falta de ataque do Corinthians. Aí está a falta do Fagner em cima do Dudu. Pela primeira vez no Domingão, uma dupla e sua história de sucesso. Marcos e Belucci. E eles vão cantar a música que está em primeiro lugar em todo o Brasil. Aqui a música em primeiro lugar é o Ei do Mano e o Ei do Filipão. Nesse instante só. No placar 2-1 para a equipe do Grêmio. Cochilou o Ramiro, ninguém avisou que tinha ladrão. Chegou roubando o Romero. Exagerou no passe. Não é preciso nem dizer. Globo, a gente se liga em você. Vivo, líder absoluto em 4G no Brasil. Posição legal do Marcos, hein? Recebeu em posição legal, virou o jogo, tocou pro Dudu. Dominou, chega o Fagner, toma um chapéu. Um lençol, uma touca. Que escolhe o nome aí. Dizem que chapéu é quando você dá o toque por cima e pega do outro lado antes dela cair. Agora seria o quê? Um lençolzinho? Eu não sei o que foi, Casa, mas foi bonito. Um chapéu bem dado. Veio louco e eu não sei. Olha, que joga. É bom esse Dudu, hein, Casa? Bom, fez as 2 jogadas do gol, tá dando uma canseira pra defesa do Corinthians, é bom jogador. E quando apareceu no Cruzeiro já era considerado um grande nome, uma grande revelação. Quase foi convocado para seleções de base. Se não me engano, ele teve participação na seleção principal e foi vendido para... Pois é, e aí foi embora. Agora de volta ao time do Grêmio, fazendo essa ala jovem aí, ele, o Luan. Olha o Luan aí, ó. Jogou com o Marcos. Trabalhou, tentou a jogada individual, quase deu certo. Ele ia se livrando do Gil, veio bem a ajuda, a cobertura do Ralf. E o Ralf faz um passe bonito pro Jadson. A chance do contra-ataque. Jadson tocou a bola mal. Menos pro Romero, mais pro Rodolfo. E quem perdeu a bola ali no ataque foi o Ramiro. Tomou uma bronca do Luiz Felipe. Romero, Guerreiro. A defesa fica com a bola com Alan Ruiz. Você vê que são muitos, né, os jogadores sul-americanos de vários países da América do Sul que estão jogando aqui no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, que é um mercado mais rico, economicamente mais forte aqui na América do Sul. Hoje aqui 46. 46 no total. 21 argentinos. Hoje nós temos agora, nesse instante, o Alan Ruiz e o Marcos em campo pelo time do Grêmio. O Romero, o Guerreiro pelo time do Corinthians. Um deles está aí, ó.
e errou a bola. Falando nisso e pensando nisso, e mais de olho nos dois homens da camisa 9, nos dois artilheiros, o torcedor ligado no Futebol da Globo, que navega pelo Globoesporte.com e participa aqui com a gente pela internet, ó, quer saber o seguinte: a Maria Clara de São Paulo, quem é mais decisivo, Barcos ou o Guerreiro? Hoje o Barcos fez 2, tem 7 no campeonato. Hoje o Guerreiro fez 1, tem 6 no campeonato. Eu acho o Guerreiro mais técnico do que o Barcos. Mas eu acho o Barcos com mais presença de área do que o Guerreiro. Eu acho que o Barcos decide mais o jogo, faz mais gols que o Guerreiro. É um jogador que se preocupa mais em ficar dentro da área, forte fisicamente. Eu acho que o Barcos é mais decisivo. O Barcos fez, com os 2 gols de hoje, 21 gols na temporada. 21 gols na temporada. O Guerreiro marcou 6 hoje. Eu não lembro no Campeonato Paulista, não sei se o Mauro consegue lembrar, porque eu sei que ele fez um gol contra o Paulista, mas ele não está entre os artilheiros do Corinthians, né? O jogo começou com Romarinho e Luciano 11 e Jadson 8. Hoje ele pode ter chegado ali a 7, 8 gols na temporada, não sei se o Mauro tem esse número. Se ele tiver, claro que daqui a pouco ele trará. Olha o Zé Roberto, chegou para a jogada de linha de fundo. O Corinthians que mexeu, né? O Romarinho entrou, o Luciano saiu. O Grêmio vai mexer daqui a pouquinho também. Matias dividiu e perdeu a dividida para o Wendel. Elias vai arriscar o chute, bateu para o gol, a bola foi desviada e o goleiro pegou. Foi isso, né, Mauro? Saiu. Só um gol pelo Paulista, viu, Kleber? Ele tem 7 gols esse ano, o Guerreiro. 6 no Brasileiro e 1 no Paulista. 7 na temporada, o Barco chegou a 21 e o Romarinho entrou no lugar do Luciano. Exato, 31. São os dois, repito, artilheiros do Corinthians no ano, 11 gols cada um. Vem aí o time do Grêmio, cruzamento feito, Cássio Pérez. Diferença de gols entre um e outro, né? Você vê que a presença de área do Barcos, ele é mais constante, ele é mais firme, né? O Guerreiro se movimentando mais, tem uma técnica melhor, eu acho, arma um pouco mais a jogada, mas perdeu um pouco a presença de área o Guerreiro, depois começou a entrar excessivamente pela esquerda. Daqui a pouco eu vou mostrar também um resultado. Essa enquete foi feita, além da pergunta da Maria Clara, essa enquete foi feita no aplicativo da Globo. Você vai ver o que os que têm o aplicativo, que baixaram o aplicativo responderam. Vamos só ver esse ataque aqui do Corinthians. Romarinho, ele com Elias. 2-1 para o time do Grêmio, o relógio já chega a 32 minutos. Cruzamento, vai lá em cima o Rodolfo, volta a bola no Romero. Elias, recebeu o Ralf. Parou, pensou, jogou a bola no meio. Passe um pouco forte, não conseguiu dominar. O Jadson voltou a bola para o Anderson Martins. Agora é o Grêmio todo no campo de defesa. Está esperando ali para entrar o Matheus Biteco, mas a bola não para. Elias abre para a bola rodar. Já avisou o Mano Menezes. O time do Corinthians vem de novo para o campo de ataque. E as defesas tiram. Vamos ver então o que o aplicativo respondeu ao quem baixou. 49% eu acho que o Barcos é mais decisivo. 51% eu acho que é o Guerreiro. É um empate, rigoroso empate técnico. Enfim, conseguiu entrar o Matheus Fernando Becker. Exatamente. Um volante, Matheus Biteco, e saiu o atacante Luan. Luan, número 26, no lugar do número 19, o Matheus Biteco. Romero e Romarinho. Romarinho para a área. A bola foi desviada. Aí o Alan Ruiz pegou a sobra. O Mano Menezes já fez as 3 substituições. O Wendel entrou no lugar do Fábio Santos, o Romero no lugar do Lodeiro e o Romarinho no lugar do Luciano. O Grêmio, 2. O Alan Ruiz no lugar do Juliano e agora o Matheus Biteco no lugar do Luan. Vem Corinthians pela esquerda. Vinha, o jogador ficou reclamando de falta, pedindo falta. O Werley disse pro Guerreiro não reclamar que não aconteceu nada. E o Figueirense abre o placar. Olha o Figueirense abrindo o placar contra o Vitória em Salvador. 1 para o Figueirense, 0 para o Vitória. O São Paulo está vencendo o Santos por 1-0. O Fluminense está fazendo 3-0 no Sport. E agora Vitória 0, Figueirense 1. Continua 0-0, Criciúma e Flamengo. Aqui 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. Deixou dominar. O Dudu dominou. Quando foi para cima, veio bem a marcação em cima. Aí o juiz deixa a bola rolar. O Corinthians ficou com ela lá do lado esquerdo, o Wendel. Kleber, só para lembrar nessa disputa aí, assim, que o Guerreiro
A média dele é um gol a cada 3 jogos. Ele chegou a 34 em 94 partidas, mas fez 2 dos mais importantes da história centenária do clube, que foram os gols do Mundial. Por isso o torcedor adora o Guerreiro. Na semifinal e na final. Aí o Barcos tomou a bola, tentou a arrancada, Gil vem em cima dele. Essa arrancada aí do Guerreiro às vezes é mais forte que a do Barcos, né? A velocidade, a explosão. E a técnica também. O Guerreiro dribla com mais facilidade. Aí o Biteco foi na jogada e acabou cometendo a falta e vai levar cartão amarelo, porque se atrasou no lance e cometeu a falta. Globo, a gente se liga em você. Itaú Uniclass, 5 serviços para você se sentir especial. E essa jogada aí do Bartos Biteco, né, Garciba? Atrasa, o juiz não perdoa, né? É verdade. 2 minutos em campo, uma falta marcada e um cartão amarelo recebido. E o Flamengo abre o placar contra o Criciúma. Olha o Flamengo do professor Luxemburgo aí, ó. Vem de resultados positivos. Enquanto isso, o Fluminense faz 4-0. Não é que eu ouvi dizer que alguém achava que o Fluminense podia dispensar o Cristóvão? O técnico? Acho que não, né? Ouvi errado. Cruzamento do Romero, bola pra dentro da área, vai lá em cima o Romarinho. Felipe Bastos tirou, ela voltou no Ralf, dá até para bater pro gol da trave! E como bateu pro gol o Ralf! Parecia meio câmera lenta, né? Quando o Marcelo foi, só ouviu o barulho da bola no travessão. Isso o Ralf tem feito um pouco mais, né? Nesta nova fase corintiana com o Mano. Olha lá, uma curva enjoada fez a bola. Acho que se vê um pouco mais baixo, até poderia ser defendida a bola pelo Marcelo, que estava muito bem no lance. 17 finalizações. Hoje, 11 do Corinthians, 6 do Grêmio. O Grêmio, claro, com a eficiência dos 2 gols. Mas hoje não dá para dizer que o Corinthians foi jogar fora de casa e não pensou na vitória, né, cara? Está perdendo o jogo, mas a postura... Desde o início está sendo postura de ataque, de tentar vencer a partida. As alterações que o Mano fez foram alterações ofensivas para tentar dar um poder de ataque maior. Então não pode falar isso. Quer dizer, o Corinthians está jogando um jogo aberto e tentando chegar ao empate e virar a partida. E agora o Corinthians já tem mais tempo com a bola no pé. 52% do tempo do jogo, a bola no pé do Corinthians. Bronca em cima do Alan Ruiz. Muita bronca. Esse aqui é o jogo de número 80 da história entre Corinthians e Grêmio. O primeiro foi em 1947. Riquíssima história de grandes decisões em Copa do Brasil, confrontos de Libertadores, campeonatos brasileiros. O arremesso lateral é para a equipe do Corinthians. 38 minutos. Toca de passes ali, tentada pelo Guerreiro e pelo Romero. A bola pelo Guerreiro e pelo Fagner. A bola do Fagner foi pelo alto. Aí pelo alto deu mais trabalho. Vem de novo o Corinthians. Lá na esquerda o Wendel. Chegou o Matheus Biteco. O Wendel conseguiu girar. Entrou na área com perigo. Cruzamento. O Erlen estica a perna e joga pra fora. Globo, a gente se liga em você. Skol Beats para criaturas da noite. Vem a cobrança de escanteio do Jadson. Bola parada pro Corinthians. Bola pra dentro da área. Tirou o Biteco. Biteco tirou o Zé Roberto. Zé Roberto até agora há pouco nos números aqui tinha corrido pouco mais de 6 quilômetros no jogo. 40 anos. Para quem não entendeu, se é que alguém não entendeu, o Zé Roberto aos 40 anos já chegou a 7 no jogo. Aí vai pegar o Marcelo. Há muito tempo ele não jogava de lateral. Ele começou a vida dele de lateral. Apareceu ali na Portuguesa como lateral. Foi para a Copa do Mundo de 98 como lateral esquerdo reserva. Aí depois passou a jogar no meio, onde ele jogou inclusive a Copa de 2006 e fez fama
no futebol europeu, na seleção, enfim. Agora, voltando de lateral esquerdo, não é comum, né? O cara com 40 anos voltar para lateral. Diga, Fernando. Vai mexer o Felipão de novo, vai aumentar a marcação, viu? Garoto Wallace, 19 anos, camisa 33 no lugar do Barcos. Marcador no lugar do goleador. Jadson. Chegou o Felipe Bastos. Como lateral esquerdo, Zé Roberto perdeu a final em 96 do Brasileiro pro Filipão, né? Aqui em Porto Alegre, lá no Olímpico, pro Filipão. Ele na Portuguesa, que o Candinho, já que você falou que o Filipão era o Candinho na Portuguesa, né? E o Luiz Felipe aqui no Grêmio. Ele, o Bato. Vê se o Bato tá bem com a galera. 7 quilômetros ele correu. Ele tem estado de bem assim com a torcida do Grêmio? Não. Digamos que é quase uma raridade ele sair assim aplaudido, viu, Kleber? Porque o Grêmio passou... Teve uma sequência de 5 partidas, a equipe teve uma sequência de 5 partidas sem fazer gols e o Barcos estava sendo muito cobrado, vaiado até quando anunciavam a escalação do Grêmio aqui na Arena. Então foi, talvez, o começo de uma reconciliação. Zé Roberto. E o Flamengo aumenta, hein? 2-0 para o Flamengo. Olha, Kleber, faltam 5 minutos de um jogo intenso. Um jogo que está 2-1 para o Grêmio, renuncia. O Filipão renunciou ao ataque agora, tirando o Barcos, chamando o time do Corinthians para cima, que já estava indo para cima, mesmo com a presença do Barcos em campo. Eu acho um jogo, uma tática arriscada. Pode até vencer a partida se defendendo, mas eu acho muito arriscado. Olha, o jogo tá parado aqui. O Santos tem um pênalti para cobrar lá em São Paulo, no Morumbi. Daqui a pouco, se a gente conseguir, a gente vai mostrar ao vivo que o Corinthians tem uma falta muito perigosa aqui agora. Prometo que se der, a gente mostra ao vivo. Mas aqui agora é hora de falta perigosa para o time do Corinthians. E o Casagrande faz um comentário que é uma discussão eterna, né? Muitos treinadores, não é o... Olha lá, vamos ver, deu para ver. Bateu o Gabriel e fez o gol. Acompanhamos ao vivo, então, a cobrança de pênalti do Gabriel, voltando da seleção sub-20, onde ele jogou. Fez o gol, tirou a camisa, vai tomar cartão, mas comemora o gol de empate do Santos. São Paulo 1, Santos 1, Gabriel de pênalti. Agora voltamos aqui a Porto Alegre e vamos ver a cobrança de falta para o Corinthians. Só o Jadson na bola. A barreira no meio da meia-lua. E o Jadson bateu mal, bateu para fora. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, cuidado para seu pequeno campeão. O Casagrande estava falando, isso é uma discussão eterna, né? Muitos treinadores fazem isso. Você às vezes até entende, compreende, o treinador fecha, bota um cara de marcação. É que às vezes o jogo, né? Você atrai, né? Mas eu entendo o seguinte, o seu centroavante fez 2 gols no jogo. O cara tá bem na partida, né? Você vai querer pôr um zagueiro a mais, beleza, sem problema nenhum, mas você vai tirar ele, o cara que fez 2 gols no jogo. Aí eu acho esquisito. Deve ser trauma dele, Kleber, do Casagrande. Deve ter acontecido muito com ele isso. Estamos ganhando o jogo, tira o centroavante. Levanta o 9, Casagrande. Não, na minha época era o ponto esquerdo. Era o ponto esquerdo. Lançamento feito para o campo de ataque do time do Grêmio. A questão é que o Grêmio está ganhando um jogo importante que precisa ganhar. O Corinthians está correndo atrás porque sabe que o resultado vem trazer prejuízo. O time está caindo para 4º lugar no campeonato e o jogo ainda fica aberto com 43 minutos. Kleber, pode ter sido até uma questão física a saída do Barcos, viu? Porque ele não jogou as 2 últimas partidas, estava com dores lombares. Voltou neste jogo contra o Corinthians. 48 mil crianças, pelo menos, serão beneficiadas este ano com os 103 projetos do Criança Esperança 2014. Doações feitas diretamente para a conta da Unesco, responsável por administrar e distribuir esses recursos. 0500 2014 007, para você contribuir com R$ 7. Se você puder contribuir com R$ 20, 0500 2014 020. E se puder com um pouco mais, R$ 40, 0500 2014 040. Pelo endereço na internet, aí você pode contribuir com qualquer quantia, inclusive você que mora fora do Brasil, aí é só no criançaesperança.com.br. Vale a pena participar do Criança Esperança 2014. 44 passados, daqui a pouquinho as atrações do Domingão do Faustão. Tem forró para as mulheres hoje na Dança dos Famosos. Bola do Elias para dentro da área, Corinthians vai brigar, tentar o gol de empate, Romero disputou, a bola foi para dentro da grande área,
toca no adversário, no gremista, o time do Corinthians chegou a reclamar de pênalti. O Weber Roberto Lopes disse que não foi nada. Bom, você está entendendo claramente a reclamação. Bateu no braço, foi na mão, bateu no braço, foi na mão, bateu no braço, foi na mão, não foi nada, Gaciba. Ela bateu no braço porque foi lançada pelo Romarinho em direção ao braço do jogador do Grêmio. É uma proximidade muito grande. Não tem como tirar o braço, cortar o braço nesse tipo de jogada. Inclusive ele tem com o pé na bola. Não marcaria, não. A bola bateu no Werley. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians. Vai para a cobrança de falta perigosa o time do Corinthians. Pode ser oportunidade. Não, derradeira não. 45,5. Nós vamos até 49. Então tem mais jogo para rolar. Cobrou o Jadson. Bola para dentro da grande área. Mergulhou e afastou o Zé Roberto. O Grêmio tenta o contra-ataque, que pode ser o contra-ataque do jogo para o time do Grêmio. Ficou no meio e ficou em boa situação. Saiu o Cássio. A bola foi bem lançada. Mas não chegou no atacante, chegou no goleiro. Como foi bem lançado. Pô, a ideia, o jeito, botou lá na frente. O Cássio que foi esperto. Foi falta agora em cima do Marcelo Groi. Bom, vai ter mais bolinho. O São Paulo está na frente outra vez no Morumbi. Gol de Alexandre Pato. Nossa, pessoal, uma confusão de graça. São Paulo 2, pronto. Não tem jeito, tem uma hora que não dá mais para o juiz aguentar. E não é fulano, beltrano, seja quem for, porque não é num jogo, é em quase todo. E esse aqui hoje teve pouco ainda. Uma hora o juiz vai chegar e vai fazer isso, Garcia. Pelo que eu estou vendo ali, o Guerreiro foi expulso. Eu acho que ele empurrou o Zé Roberto, depois ele pisou. Tropeçou. Na verdade, ele pisou. O que o Guerreiro está colocando é que ele foi empurrado. E por ter sido empurrado, ele acabou pisando, né, em cima do adversário. Essa foi a jogada. Acho que ele já tinha marcado falta, né? Sim. Aí o Elias tá só disciplinando, tentei chutar a bola. Aí tá lá. Aí ele vai, e acho que ele é o Matias. Alan Ruiz. Alan Ruiz, que ele ficou cabeça a cabeça. Alan Ruiz. Aí o Alan Ruiz e ele. O Alan Ruiz também, claro, faz uma onda, né? Não foi essa cabeçada toda. Mas uma jogada aqui era uma jogada. Aconteceu, houve uma disputa, o juiz pode até dar falta em cima do goleiro. O Elias tentou tirar a bola e pediu desculpa lá pro Marcelo, porque tentou tirar a bola. E aí depois. Kleber, uma verdade tem que ser dita. Se sair do bolo, se não for para lá, se não ficar se confrontando com os adversários, não vai ser expulso. É só sair, deixa cobrar a falta e pronto, bola em jogo. Acabou perdendo um jogador do Corinthians. Expulso, portanto, o Guerreiro. 48 minutos. Daqui a pouquinho você vai ver o gol do Fluminense, que a gente vai mostrar assim que a bola parar de rolar. O Fluminense ganhando de 4-0 do Sport, teve gol na segunda etapa. Você vai ver o lance do pênalti, o gol do Gabriel que empatou o clássico, e depois o gol do Pato, que vai dando vitória ao São Paulo. Os dois do Flamengo ganhando fora de casa do Criciúma. Aqui 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. 2 de Barcos para o Grêmio, 1 de Guerreiro para o Corinthians. Mais um ele vai dar, então ia até 49, vai até 50. Pelo menos mais um. Não sei se ele fez 1 e 1 ou se ele marcou só um mesmo. Pelo menos mais um minuto, vamos até 50 então. Mais um só. Bateu a falta Marcelo Groi. Grêmio, lógico, joga a bola lá para longe da sua área para ver se consegue segurar no campo de ataque. Biteco, Ramiro. Biteco corre atrás, o Eder vem na cobertura, sai o Cássio, fica com a bola. Não foi recuada a bola, não. Vem, Garcia? Não foi recuada. Não. Disputa de bola. Só uma pressãozinha da torcida. É, só uma pressãozinha da torcida. Dudu, chegou. Aí o Alan Ruiz não quer saber de pressãozinha nenhuma, jogou a bola para longe. Lógico que o Cássio vai fazer a bola rapidamente sair do campo de defesa do time do Corinthians. A torcida do Grêmio pede o fim do jogo. O cronômetro ainda marca mais 40 segundos para terminar a partida. O Grêmio vai conseguindo uma vitória importante, está subindo aí para a 7ª colocação. Vai depender, claro, de todos os resultados da rodada, mas vai subindo, ganhando a segunda com o Luiz Felipe Scolari.
somando pontos, cheguei a dizer para você, de 15 últimos pontos disputados, ganhou só 3. O Cássio vai para a área. O Corinthians não quer de jeito nenhum voltar para São Paulo sem ponto, porque o Corinthians, com a derrota do Internacional, poderia ser vice-líder sozinho. Com a derrota aqui, a vitória do São Paulo está caindo para 4º lugar. Falta cobrada pelo Jadson, bola dentro da área. Olha onde o Marcelo foi. Se o Cássio foi tentar cabecear, o Marcelo tirou com a mão. Aí ela cai no pé do Grêmio, Dudu rolou. O Cássio está lá no meio do campo. Zé Roberto, e ninguém chutou no gol. E a torcida ficou desesperada para alguém chutar no gol. Então Éder Roberto Lopes apita. Fim de jogo na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Termina aqui em Porto Alegre. 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. Vitória do time do Grêmio, 2-1. 2 de Barcos com 1 de Guerreiro. Termina no Morumbi. 2 para o São Paulo, 1 para a equipe do Santos. 2-1. É a torcida do Grêmio na comemoração. Mauro e Fernando, o pessoal já está chegando aí pra gente, para vocês conversarem, então vai nessa. Assim, vou ouvir o Ralf aqui sobre esse jogo. Ralf, o que falar sobre esse jogo, sobre esse resultado? Jogo tenso, bem disputado, né? Sim, disputado. Bom jogo, claro que não era o que a gente esperava essa derrota, mesmo que fosse fora de casa. Do meu ponto de vista, o Heber errou ali, foi uma mão dentro da área ali, no pênalti ele não deu. Claro que não cabe a mim julgar agora, mas a gente mereceu a vitória. Fernando. Jogadores do Grêmio, a maioria agradecendo a presença do torcedor e o apoio. Juliano está aqui fora, você saiu. Essa é a nova cara do Grêmio, a cara do Grêmio do Filipão? É um jogo sofrido, jogo de muita entrega, de muita luta. Tecnicamente, às vezes, não vai ser o ideal, não vai ser um futebol bonito, mas vai ser um futebol de muita entrega, de resultado. É isso que a gente está adotando e espero que a gente consiga implantar uma boa sequência no campeonato. Muito obrigado, Kleber. Valeu, Fernando Becker, valeu, Mauro Naves, conversando